pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Mairink. Na aula de hoje, iremos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado da terceira semana do segundo ano do ensino médio regular. A aula de hoje tem como tema fração molar. Mas antes de irmos para as resoluções, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Escola Online e dê um like nessa aula, ok? Então vamos lá! Atividade 1. Uma massa de 160 gramas de hidróxido de sódio foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em que a quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente. Então, gente, deu as informações das massas atômicas do sódio, oxigênio e hidrogênio para nos auxiliar na resolução do exercício. Exercícios dessa parte da química que envolve cálculos, a gente tem que ler os exercícios o enunciado com bastante atenção e retirar as informações que nós necessitamos para resolver o exercício. Então, a primeira informação que nós temos é que o que se deseja, o exercício, é encontrar a fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente. O que é isso, quantidade de matéria? É a quantidade de matéria na unidade em mols. Toda vez que fala quantidade de matéria, a gente sabe que a unidade é mol. Quantidade de massa, a unidade é grama. Então, que é a fração molar, a fração em relação ao número de mols do solvente e do soluto. Então, deu pra gente 160 gramas de hidróxido de sódio e 216 gramas de água. Quem é o solvente? Quem é o soluto? Então, gente, na maioria desses exercícios, nós trabalhamos com soluções aquosas. Solução aquosa, o nosso solvente é a água. Se a água é o solvente, o soluto é o hidróxido de sódio, ok? Mas deu a informação no exercício, unidades em gramas. Dessa forma, nós temos que converter as quantidades de massa que o exercício deu em gramas para a quantidade de matéria, que é mol. A única forma que nós temos de conversão de massa para número de mols é utilizando a massa molar da substância. Então, primeiro, a gente tem que calcular a massa molar das duas substâncias, que é o nosso soluto e o nosso solvente, para depois dar sequência ao exercício. Então, a primeira coisa, vamos calcular a massa molar do hidróxido de sódio. Como que eu faço isso, Simone? A gente precisa ter a fórmula molecular da substância. Então, a massa molar do hidróxido de sódio, nós temos um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. Então, como a gente pode observar aqui, nós temos um sódio vezes a massa molar do sódio, que deu no exercício, um oxigênio vezes a massa molar do oxigênio e um hidrogênio vezes a massa molar desse átomo, que é o hidrogênio. E aí, fazendo o cálculo simples, a gente chega que a massa molar dessa substância, do hidróxido de sódio, é 40 gramas por mol. O mesmo a gente faz para a água. A molécula de água, H2O, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, a gente acha que a massa molar da molécula de água é 18 gramas por mol. Certo? Tendo essa massa molar das duas substâncias, do solvente e do soluto, agora a gente pode converter a nossa quantidade de massa para a quantidade de matéria. Então, vamos à primeira informação, ao primeiro cálculo para a gente obter a quantidade de matéria do hidróxido de sódio. Então, pela massa molar que a gente viu do hidróxido de sódio, 40 gramas por mol, o que isso significa? Significa que a cada 1 mol de hidróxido de sódio, nós temos 40 gramas de hidróxido de sódio. Logo, se no exercício deu 160 gramas de hidróxido de sódio, quanto que isso corresponde em números de mol? A gente fazendo os cálculos, a gente vê que a correspondência é 4 mols de hidróxido de sódio. Ou seja, 160 gramas equivale a 4 mols de hidróxido de sódio. O mesmo raciocínio a gente faz para a água. 1 mol de água equivale a 18 gramas. O enunciado do exercício deu 216 gramas,
que vai equivaler ao nosso X mols de água. Fazendo o cálculo, a gente identifica que a quantidade molar de água, a quantidade de matéria é 18 mols de água. Agora, nós já podemos calcular a fração molar. Mas, antes, nós precisamos saber qual a quantidade, qual que é a fração de solvente no todo e qual que é a fração de água no todo. Então, somando solvente mais quantidade de solvente mais quantidade de soluto, nós temos a quantidade de matéria da solução, pois a gente sabe que uma solução ela é constituída de solvente mais soluto. E nesse caso a gente acha 18 mol. Então, a gente vai descobrir qual que é a fração de hidróxido de sódio nesse total de 16 mols e qual que é a fração de água nesse total de 16 mols, certo? Como que a gente calcula a fração molar? Fração molar de qualquer substância é a quantidade dessa substância sobre a quantidade do todo. Então, se eu estou querendo a fração molar do soluto, é a quantidade de matéria do soluto pela quantidade de matéria da solução. Substituindo os valores, nós temos que a quantidade, que a fração molar é 4 sobre 16, achando o valor de 0,25. O mesmo raciocínio para o solvente. Fração molar de solvente é a quantidade de solvente por quantidade de solução. 12 por 16, chegando à resposta de 0,75, fração de 0,75 para o hidróxido de sódio. Nossa resposta da atividade 1, letra C. A atividade 2 tem um raciocínio similar, com algumas diferenças, mas vamos lá. Leite de vaca contém em média 45 gramas de lactose por litro. A fração em quantidade de matéria da lactose do leite é de aproximadamente. Antes de começar o exercício, a resolução, tem uma consideração muito importante. O exercício fala para considerar o leite formado apenas por água e lactose, apresentando densidade igual a 1 grama por ml. Por que precisa dessa consideração? Porque a gente sabe que no leite não existe apenas só a lactose como soluto. Nós temos a lactose, nós temos cálcio, nós temos outros sais solubilizados. Então, esse exercício, a gente precisa que no enunciado tenha essa consideração para a gente admitir isso nos nossos cálculos. Então, nesse caso, a lactose nós consideramos o soluto e a água é o nosso solvente, certo? E aí deu as massas atômicas de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, vamos ao exercício. O que o exercício pede? Para a gente calcular a fração em quantidade de matéria da lactose apenas. A fração molar do soluto, ok? E qual que é a informação que nos deu? Deu a informação que para cada litro de leite nós temos 45 gramas de lactose. Só que a gente sabe que nesses cálculos de conversão de quantidade de massa para quantidade de matéria, porque pede uma fração molar, então a gente tem que converter, tem que fazer essa conversão, nós precisamos ter o todo. O todo é o quê? É 1 litro de leite. A unidade está em volume. E aí a gente precisa converter esse volume de leite para massa. Como que a gente vai fazer isso? Usando densidade. O exercício deu a informação da densidade do leite para a gente considerar 1 grama por ml. O que isso significa? Que a cada 1 ml de leite, nós temos 1 grama de leite. Então, como o enunciado fala que é 1 litro de leite, ou seja, 1000 ml, quantas gramas de leite nós temos? Então, 1000 gramas de leite. 1000 gramas de leite significa que é 1000 gramas da solução, é 1000 gramas de lactose mais água. Então, em 1 litro de leite, que é 1000 gramas de leite, nós temos que 45 gramas é de lactose e o restante é água, 955 gramas de água. Ou seja, 45 gramas de soluto e 955 gramas de solvente. E a gente precisa transformar a lactose e a água, essas quantidades de massa de cada uma delas,
em quantidade de matéria. Novamente, para a gente converter massa em mol, nós precisamos da massa molar. Como que a gente vai calcular a massa molar da lactose e da água? Primeiramente, a gente precisa das fórmulas moleculares da lactose e da água. Então, a fórmula molecular da lactose é C12H22O11. E aí, nós temos 12 carbonos multiplicado pela massa do carbono, 22 hidrogênios multiplicada pela massa do hidrogênio e 11 oxigênios multiplicado pela sua respectiva massa. E aí nós encontramos a massa molar para a lactose sendo 342 gramas por mol. O mesmo raciocínio nós fazemos para a água e achamos que para a água a massa molar é 18 gramas por mol. Agora, convertendo quantidade de massa em matéria, vamos fazer uma regrinha de 3 básica. Nós sabemos que para cada 1 mol de lactose, nós temos 342 gramas de lactose. No enunciado deu que 1 litro de leite tem 45 gramas. Quanto essas 45 gramas de lactose corresponde em mol? Fazendo os cálculos, a gente vai ver que é aproximadamente 0,13 mol de lactose. O mesmo a gente faz para a água. 1 mol de água corresponde a 18 gramas. 955 gramas de água vai corresponder a 53,06 mols de água. Então, qual que é a quantidade total em matéria da solução? Vai ser o somatório da quantidade de matéria do solvente mais soluto. E aí a gente encontra que é igual a 53,19 mols, certo? Agora vamos calcular a fração de quantidade de matéria da lactose, que é o que o exercício está pedindo. Então, a gente sabe que a fração vai ser a quantidade de lactose sobre a quantidade total da solução. Substituindo os valores, x é igual a 0,13 dividido por 53,19, a gente acha uma resposta de aproximadamente 0,0024. Não tem esse resultado dentro dos enunciados. As respostas estão em notação científica. Então, a gente sabe que 0,0024 corresponde a 2,4 vezes 10 a menos 3. Certo? Próxima atividade. Qual é a quantidade de matéria do soluto presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentes igual a 0,74? Então, muito cuidado quando lê o enunciado. Por quê? Porque retirar as informações é imprescindível. Então, se você tira uma informação ou coloca uma informação de forma incorreta, você chega numa resposta inadequada. Então, a primeira situação de todos os exercícios da parte de cálculos em química é ler o enunciado de forma lenta e bem interpretativa. Ok? Então, o que a gente pode tirar de informação do enunciado? Fala pra gente que a quantidade de matéria do solvente é igual à fração molar do solvente, e o valor igual a 0,74. Então, eu tirei essa informação do enunciado. E a gente sabe que toda solução é formada por solvente soluto. Então, se nós temos uma fração molar do solvente de 0,74, o restante, para ter o nosso 100%, a fração 1, corresponde ao soluto. Então, nós tiramos essa informação aqui de forma intuitiva, que a fração molar do soluto é 0,26. E o enunciado pede para a gente para descobrir qual que é o número de mols do soluto, ok? Qual que é a quantidade de matéria do soluto presente na solução. Então, vamos à resolução. A gente sabe que a fração molar do solvente é a quantidade de matéria do solvente sobre a quantidade de matéria de solução, certo? Nós temos a fração do solvente? Temos, 0,74. Nós temos a quantidade de matéria do solvente? Temos, 0,74 mols. Então,
é possível a gente determinar a quantidade de matéria de solução. Então, substituindo os valores que nós temos, a gente multiplica cruzado e a gente tem que o número total de mols da solução é igual a 1. Então, se o número total de mols da solução, a gente sabe que é número de mols do soluto mais solvente, então a gente consegue chegar no resultado. O número de mols do soluto vai ser 1 menos o número de mols do solvente. 1 menos 0,74, 0,26 mols, que é a resposta do nosso exercício. Certo? Atividade 4. Uma solução contém 15 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 145 gramas de água. A fração molar do cloreto de sódio é? Então, novamente, quem é o nosso soluto? O cloreto de sódio. Quem que é o nosso solvente? Água. E o que o exercício está pedindo? Fração molar do cloreto de sódio. Novamente, se é fração molar, é uma fração em quantidade de matéria. Nós temos que converter as informações do exercício que foi dado em massa para mol. Primeiro passo para fazer essa conversão é calcular a massa molar do cloreto de sódio da água. Então, calculando a massa molar do cloreto de sódio da água, nós chegamos em massa molar do cloreto de sódio igual a 58,5 gramas por mol e da água 18 gramas por mol. Então, para o cloreto de sódio, nós temos que para cada 1 mol de cloreto de sódio, nós temos 58,5 gramas. No enunciado, deu 15 gramas de sódio. Quanto que isso corresponde em mols? Aproximadamente corresponde a 0,26 mols de cloreto de sódio. Certo? Cloreto de sódio também conhecido popularmente como sal de cozinha. 1 mol de água corresponde a 18 gramas, é a informação que nós temos pelo cálculo da massa molar. No enunciado deu que 145 gramas vão equivaler a quantos mols? Fazendo os cálculos, a gente acha que é aproximadamente 8,06 mols de água. Então, qual que vai ser a quantidade total da solução em números de mols? Somando 0,26 com 8,06, nós temos 8,32. E aí, pediu para a gente calcular a fração molar apenas do soluto, apenas do cloreto de sódio. Então, vai ser a quantidade de matéria do soluto por quantidade de matéria total da solução, que é igual a 0,26 por 8,32, chegando na resposta aproximada de 0,031, chegando à resposta letra E. Última atividade, atividade 5. A glicose de fórmula molecular C6H12O6 é um açúcar simples e é também a principal fonte de energia para os seres humanos e outros vertebrados. Açúcares mais complexos podem ser convertidos em glicose. Numa série de reações, a glicose combina-se com o oxigênio que respiramos e produz, após muitos compostos intermediários, dióxido de carbono e água com liberação de energia. A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais. Agora, as informações para a gente utilizar. Considere que 1,5 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64 gramas de água. Então, a nossa solução é constituída de um soluto e um solvente. Glicose é o nosso soluto, em 1,5 gramas, e o nosso solvente é água com 64 gramas. Essa é a nossa solução. O primeiro, a letra A, pede para a gente calcular a molalidade da solução resultante. Aí muitas falam assim, nossa, o que é molalidade? Molalidade é uma concentração, e ela é representada por W, e a gente calcula pela quantidade de matéria do soluto, e essa unidade tem que estar em mols, por massa em quilogramas do solvente. Então, a nossa massa do solvente tem que estar em quilos. Então, a primeira coisa, o nosso soluto já está na unidade para a gente calcular? Não está. Nosso soluto no enunciado é 1,5 gramas de glicose, a gente tem que convertê-la para mol. Como que a gente faz isso? Primeiro, massa molar da glicose
A gente calcula e chega a 180 gramas por mol. A gente sabe que cada 1 mol de glicose tem 180 gramas. 1,5 gramas de glicose que deu no enunciado vai corresponder a 0,0083 mols de glicose aproximadamente, certo? Então, é possível a gente agora calcular a molalidade, que é 0,083 mols de glicose por 0,064 quilos de água. Eu fiz a conversão de 64 gramas de água para quilo, chegando uma resposta de aproximadamente 0,13 mol por quilo, ou simplesmente nós podemos falar que é aproximadamente 0,13 molal, ok? Letra B. Pede para a gente calcular a fração molar, as frações molares da glicose e da água, as frações molares do soluto e do solvente. Então, a gente já viu pela letra A qual é a quantidade molar da glicose. Agora a gente vai calcular para a água. Então, mesmo raciocínio. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, a gente sabe que cada mol de água corresponde a 18 gramas, 64 gramas do enunciado vai corresponder a 3,56. A gente precisa do número total de mols solvente mais soluto. E aí a gente acha o valor de 3,5683 mols. Então, fração molar da glicose, que é a fração molar do soluto, é o número de mols de glicose por número total da solução. Substituindo os valores, a gente acha que é aproximadamente 0,0023. Já para a água, nós encontramos um valor de aproximadamente 0,9977. Certinho? Chegamos à resposta do exercício. Espero ter ajudado vocês e sigam o nosso canal e dê um like nessa aula. Até mais, pessoal!